Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e que todos continuem tranquilos e esperançosos no futuro que nos aguarda e nas perspectivas de um futuro cada dia melhor. O dia de hoje, nessas nossas terças-feiras de palestras ainda nesse sistema, nós vamos falar de um tema bastante tranquilo, mas que de alguma forma a gente sempre tem alguma dúvida, sempre tem alguma expectativa a respeito disso, que são sobre os sonhos e os desdobramentos. Na realidade, sonhos é a mesma coisa, desdobramento é apenas um tipo de sonho, mas nós destacamos sonhos e desdobramentos para ficar mais fácil de distinguir entre eles, né? Então, esse é um tema bastante longo, então a gente fez uma simplificação maior das telas, mais explicativas, para que não se alongue por demais o nosso tema. Então, na tela seguinte, a gente já vai começar a destrinchar um pouco sobre isso. Bom, para começar, para que a gente sonhe, precisa dormir, né? Então, nós vamos falar, evidentemente, primeiro sobre o sono. Nós não vamos falar aqui dos sonhos de quando estamos dormindo, não dos sonhos de acordar. Então, vamos primeiramente falar sobre o sono. Muito bom. O sono, na realidade, é uma necessidade fisiológica, né, decorrente do desgaste físico, né, proporcionado pela vida cotidiana. Ou seja, aquele nosso dia a dia, aquela nossa labuta, aquele trabalho do todo dia a dia acaba deixando o físico cansado e, portanto, nós necessitamos fazer essa reparação. E é através do sono que a gente faz essa reparação, né? Então, durante o sono, a consciência organiza também os acontecimentos vivenciados em determinado período, né? E ele vai ali arquivando o que parece importante para ele, descartando aquele que não é do seu interesse. E aqui, quando que a gente fala de importante, é que o importante para o espírito, não importa o nível de qualidade do acontecimento, tá? Se ele considera aquilo como importante, ele guarda. Se aquilo não tem muita importância, então ele descarta, né? Então joga no lixo, não deixa no arquivo lá para recorrer depois de uma necessidade, né? Então o repouso é uma necessidade não só para os encarnados, mas também para os desencarnados, tá? Dependendo do nível de estado evolutivo que ele se encontre, né? E para isso a gente foi buscar uma frasezinha, uma passagemzinha que tem lá no Nosso Lar. Quando o André chega lá no Nosso Lar e ele começa a fazer os trabalhos lá naquele centro de recuperação de pessoas desencarnadas, e ele trabalha bastante tempo, né? Então lá tem uma frase assim do Tobias, né, que é uma das pessoas que trabalha com ele. O Tobias colocou um apartamento à disposição para que o André pudesse repousar, já que esse tinha necessidade de repouso. Então você vê, o André chegou lá ainda muito materializado. Então, evidentemente que cada nível que a gente está, a gente necessita de repouso para o corpo físico, que ainda é mais materializado. O sono também serve para que os espíritos protetores ou mentores nos magnetizem, né? E façam, para mostrar o que nós precisamos fazer, mostrar alguma coisa que nós erramos do passado, para nos orientar, né? Então, é durante o sono que isso também ocorre, tá? Já na próxima tela, a gente vai falar sobre sono e reparação. Então, a gente vai falar alguns tópicos pinçados de obras literárias aí, falando sobre exatamente essa necessidade de reparação durante o sono, né? Então, lá no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele fala lá, ó, durante o sono, a alma pode, segundo as necessidades do momento, aplicar-se a reparar as perdas vitais causadas pelo trabalho cotidiano e a regenerar o organismo adormecido. Então, é aquele tópico que a gente falou, qual a necessidade do sono para reparação da parte física, né, do corpo físico. Lá em Ação e Reação, do André Luiz, né, o Silas, que é um aqueles que acompanham o André nos aprendizados dele, fala sobre isso também. Ele fala o seguinte, ó: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes a alma provê-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Então, a gente sempre sabe disso também, né? Que durante o
o sono, além da recuperação física normal, né, do cansaço, coisa de determinadas patologias simples também são recuperadas durante o sono, né? O organismo se recupera, se regenera exatamente nesse período, né? Então, o sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para as forças morais. Está lá no Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 28, tá? Então, apenas para mostrar qual realmente a necessidade do sono com reparação para nossos corpos físicos, tá? Aí, em seguida, a gente já vai começar a falar sobre os sonhos, tá? Então, para começar é o seguinte, nós sonhamos todas as vezes em que dormimos. Lembrar ou não é uma outra questão. Então, a gente fala assim, poxa vida, eu acho que eu não sonho, eu nunca lembro, tá? Ou, poxa, eu tenho uma lembrança fragmentária, né, dos sonhos e tudo. Isso é mais que natural, principalmente no aspecto sonho em si, tá? Então, a gente sempre sonha, mas nem sempre lembra, né? O sonho em si é sempre um reflexo do nosso cotidiano, preocupações ou situações ocorridas em nosso dia a dia. Então, aqui se distingue bem o que é o sonho, tá? Então, é aquelas preocupações que passam na cabeça da gente durante o dia, né? Tudo aquilo que ocorre com a gente, os problemas que nos deixam preocupados no dia a dia. Então, isso normalmente são os elementos que povoam os nossos sonhos no dia a dia. Ou então aquelas coisas que a gente foca muito, que tem muita vontade, que tem muita vontade de realizar, essas coisas sempre estão presentes em nossos sonhos, tá? Então, durante o sono, nosso espírito permanece junto ao corpo físico. Essa é uma distinção entre o que a gente vai falar sobre sonhos e desdobramentos. Então, enquanto a gente está sonhando, apenas sonho, dormindo normalmente, o espírito ainda permanece ao lado do corpo, ele não se desprende, não sai por aí vagando como ocorre lá na frente, que a gente vai falar sobre desdobramentos, né? Então, no sonho comum, o espírito permanece ali, tá? Outro aspecto dos sonhos é que as sensações durante os sonhos não são transferidas ao corpo físico, por esse motivo nem sempre lembramos dos sonhos, tá? Então, todas as sensações do corpo físico que a gente sente são naturais do corpo físico durante os sonhos. Não são exercidas por atividade do espírito, mas sim porque ocorre durante o sono no próprio corpo físico. O Allan Kardec, lá no capítulo 14 da Gênesis, ele fala assim, ó, o espírito vive a vida espiritual, ao passo que o corpo vive, senão a vida vegetativa. Portanto, tem que fazer sempre uma distinção entre esses dois aspectos, porque o espírito, quando ele necessita viver do ponto de vista espiritual, ele faz o desprendimento, que é o que nós vamos falar lá na frente sobre desdobramentos. Quando não é um sonho comum, apenas reflete o que ocorre com o físico. Na tela seguinte, a gente vai continuar falando sobre sonhos, mas pensando alguns aspectos tirado de obras do Espiritismo sobre esse aspecto, tá? Então a gente vai lá no Consolador do Emmanuel e tem lá a pergunta que é feita para ele: como devemos conceituar os sonhos? Aí ele responde assim, ó, na maioria das vezes o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, ou seja, aquele aspecto que a gente já mencionou. O que povoa os nossos sonhos são as nossas atividades, as nossas perspectivas do dia a dia. Não tem nada de espiritual, é tudo da vida do momento, daquilo que nós vivenciamos como encarnados. E à luz do Consolador, da Ivone Amaral, ela fala o seguinte, ó, existem sonhos que não passam de frutos do nosso estado mental ou nervoso, esgotado ou preocupado com os afazeres ou peripécias cotidianas. Mais um reforço de que sonhos simples refletem simplesmente os nossos afazeres do dia a dia. Então, você veja, os sonhos estão mais consoantes com o momento do espírito nessa presente encarnação, diferente do desdobramento que veremos posteriormente, ok? Na tela seguinte, a gente vai falar sobre sonhos, apenas para conceituar alguns aspectos que o Martins Peral
fala lá no livro dele, Estudando a Mediunidade. Lá ele divide o sonho em 3 categorias, mas a gente vai reparar bem essas categorias que a gente vai entender esses conceitos sobre sonhos, né? Então ele fala: sonhos comuns, repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas, ou seja, o espírito se envolve na onda de pensamento que eles são próprios, ou seja, a conceituação de que nós vivemos aquele momento em que nós estamos, só isso, mais nada com relação a qualquer outro aspecto da vida. Aí o outro que ele fala são sonhos reflexivos. O que são sonhos reflexivos, né? Ele diz assim, quando a alma abandona o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Então ele mais ou menos diz o seguinte: isso aqui já é um tipo de desdobramento, né? Mas é quando a alma fora do corpo físico começa a trabalhar, né, as suas próprias vivências, né, ou se organizar do ponto de vista de melhoria, pautar o futuro de alguma forma em termos de perspectivas, ou melhorar alguma coisa, ou trabalhar alguma coisa que ele fez no passado. E os sonhos espíritas, para ele, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e afetiva, facultando meios de nos encontrarmos com parentes, amigos, tutores ou inimigos dessa ou outras vidas. Então é aquela atividade que nós realizamos fora do nosso corpo físico, em trabalhos que são de várias lavras, né? Tem trabalhos que nós somos chamados a executar no mundo espiritual, que nós somos chamados a executar aqui mesmo no plano carnal, em outras atividades, normalmente comandadas por espíritos protetores, desde que nós sejamos necessários e tenhamos a capacidade de executar, nós somos chamados a realizar trabalhos enquanto estamos em nosso sono físico, tá? Muito bom. Outra preocupação que as pessoas têm, que a gente vai ver na tela seguinte, é sobre o significado dos sonhos, tá? Então, nós sempre tivemos essa vontade de entender o que o sonho significa, o porquê que nós sonhamos isso, porquê que nós sonhamos aquilo, tá? E vamos lá, simples, entender isso aqui, o que fala o Livro dos Espíritos sobre isso, né? A pergunta lá feita, que é a pergunta 404, ele fala assim: que pensar da significação atribuída aos sonhos? A resposta é clara e seca. Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa significa tal coisa. Ou seja, ele deixa claro que sonhos não têm significado de alguma coisa que vai acontecer ou que significa algo ou aquilo. Nada. Os sonhos são aquilo que a gente já falou lá atrás. São reflexos do nosso dia a dia, são reflexos das nossas perspectivas e experiências de vida. Como sabemos que os sonhos são reflexos do nosso cotidiano, fica evidente que não tem um significado específico e às vezes são confusos, embaralhados e mais atestam perturbações físicas. Isso é muito comum. Quando alguma coisa do ponto de vista físico nos incomoda, é bem comum a gente sonhar com ele e colocar esse problema em alguma situação que a nossa mente cria, tá? Então não há motivo para se preocupar com o sonho. Já com os desdobramentos que a gente vai ver a seguir, esses sim, podem ter conteúdos, tá? Então, nós vamos na tela seguinte já começar a falar sobre desdobramentos, tá? Que não deixa de ser um tipo de sonho. Só que no desdobramento, o sonho é diferente daqueles aspectos físicos que a gente analisou no sonho comum. Então, no desdobramento, o espírito se desdobra, ou seja, sai do corpo físico, quando se desprende parcialmente do corpo físico, permanecendo unido ao corpo por um cordão ou laço fluídico, também conhecido vulgarmente como cordão prateado, tá? Essa visão desse cordão prateado já foi descrita de várias formas. Alguns veem saindo da cabeça, outros veem saindo das costas, outros veem saindo do abdômen. Então, isso não é tão importante nesse aspecto, mas é importante a gente entender que esse cordão prateado
é também o elemento que identifica os encarnados quando estão em visita ao mundo espiritual. Então, quando a gente faz o desdobramento no nosso corpo aqui e se deslocamos ao mundo espiritual, em determinada colônia, em determinada atividade, os desencarnados que estão nessa atividade, eles nos identificam através desse cordão fluídico, dessa ligação que tem com o corpo, tá? O desdobramento é um importante instrumento do espírito para viver ainda encarnado o aspecto do mundo espiritual. Ou seja, é uma forma que a gente tem de viver os dois mundos. Então, a gente, quando acordado, vivemos o mundo físico, as nossas atividades normais, enquanto dormindo, a gente acaba se desdobrando e podemos trabalhar, vivenciar, aprender, fazer uma série de atividades no mundo espiritual, ou viver o mundo real, o mundo espiritual. Durante o desdobramento, o espírito pode aprender a trabalhar, estudar, como também reencontrar outros espíritos que fazem parte da sua jornada, estejam eles de um lado ou do outro da vida, encarnados ou não, tá? Então, o desdobramento tem uma série de atividades que o espírito pode exercer fora do corpo físico, enquanto o corpo físico repousa para fazer as suas recuperações normais, tá? Na tela seguinte, a gente vai colocar algumas referências espíritas sobre o desdobramento, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 414, tem a seguinte pergunta lá: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? A resposta é sim, e muitas outras que creem não se conhecerem e se reúnem e conversam. Esse creem não se conhecerem fica bem explícito porque a gente acaba nos desdobramentos encontrando pessoas de outras encarnações, das quais fazem até parte da nossa, digamos assim, família espiritual, do nosso convívio espiritual, mas que a gente não se recorda no momento, dado algumas barreiras que tem nessa diversidade do mundo espiritual, tá? Nos Mensageiros, o André Luiz também tem duas reflexõezinhas a respeito desse aspecto de desdobramento. Numerosos irmãos encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual na esfera que os encarnados chamam de sonho, tá? Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restrita. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual do que percepção sensoriais. Isso aqui, se eu não estou enganado, é a respeito de uma palestra que é feita durante o sono de muitos, inclusive de outros espíritos que estão desencarnados, que é feito aqui na Terra. Eles vão lá num campo bastante amplo e lá será feita uma palestra, se não me engano é o Alexandre, eu não me lembro qual é a entidade que faz essa palestra, e o André começa a perguntar a respeito dos aspectos, de quem está naquele campo, em que circunstâncias. Então ele começa a explicar as pessoas que estão lá, os espíritos que estão lá, em que situação estão, encarnados ou desencarnados, o que para o André acaba sendo uma surpresa ter tantos desencarnados que são chamados a essa palestra, tá? Na tela seguinte a gente ainda continua falando sobre essas referências, né? Então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 25, na pergunta 54, a pergunta é o seguinte: poderíamos modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília agindo sobre seu espírito durante o sono? A resposta, sim. Às vezes, não estando o espírito no sono ligado tão estreitamente à matéria, torna-se mais acessível às sugestões morais e essas podem influir sobre sua maneira de se ver no estado ordinário, ou seja, quando estiver acordado, tá? Então, você vê como se pode trabalhar também o nosso espírito, né? Pode ser trabalhado, pode ser orientado durante o sono, no desdobramento, mas para isso eles dizem que assim, não está estreitamente ligado à matéria, ou seja, a gente tem que estar no desdobramento mais pleno para que a gente possa viver com mais facilidade, né, o mundo espiritual, para a gente realmente esteja desdobrado, não tão ligado à matéria. Lá em Missionários da Luz, o Alexandre, né, um dos orientadores do André, ele fala assim, quando encarnados na crosta, não temos bastante consciência do serviço realizado durante o sono físico. Contudo, esses trabalhos são inexprimíveis e imensos. Então, ele se refere aqui a pessoas encarnadas que se desdobram
e vão ao mundo espiritual, executar determinadas tarefas, ajudar em muitas atividades, né, que são exercidas no mundo espiritual, e que pessoas desdobradas fazem parte dessa jornada, as pessoas que têm a capacidade de se desdobrar e que são, digamos assim, capacitados também espiritualmente a exercer determinadas tarefas, são utilizados e com frequência desse aspecto, principalmente por causa da sua vinculação ainda à matéria. Em muitos casos, a necessidade daquele choque, né, material para que determinadas atividades possam ter o sucesso necessário, tá? Bom, na tela seguinte, a gente vai falar sobre os reflexos dos desdobramentos. Lá atrás, quando nós falamos sobre sonhos, nós falamos que os sonhos não traziam qualquer reflexo para o corpo físico, tá? No entanto, os desdobramentos, esses sim, podem trazer reflexos, e por isso que às vezes trazem determinadas lembranças e podem trazer determinados desgastes físicos, ou seja, a pessoa se sentir mais pesada, cansada ou até aliviada, dependendo da sensação e do que ocorre no seu desdobramento, tá? Então, o desdobramento provoca uma série de reflexos na nossa vida como um todo. Trazem informações necessárias ao nosso melhoramento e outras ainda destinadas a terceiros, como as premonições, tá? Então, as premonições só são realizadas através do desdobramento pleno, né? Quando a gente vive o mundo espiritual e a gente pode ter acesso a determinadas informações do futuro. Isso não é tão comum, depende do nível do espírito, depende da necessidade dessa mensagem. Então, tudo tem um motivo, tudo tem uma necessidade, um porquê. Essas coisas não são aleatórias não, tá? No livro O Invisível, do Leon Denis, ele também fala sobre esse aspecto. Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um ou outro acontecimento futuro, importante à sua vida, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isto implica certo mérito, é aquilo que a gente acabou de falar. Para a gente ter acesso a determinadas informações, a gente precisa ter mérito para isso. Se a gente tem uma jornada, digamos assim, dentro daquilo que é programado, se a gente tem um aspecto de vida espiritual bem definido, bem regulado, é óbvio que a gente tem muito mais facilidade a ter acesso a informações que podem pautar com mais facilidade essa nossa jornada, né? Que podem nos orientar com mais tranquilidade, tá? Então, isso é uma questão de mérito, tá? É uma questão de você ter se habilitado a isso. Lá na recordação da mediunidade da Ivone Amaral também tem uma frase a respeito disso, ó. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos no sonho ou transe. Aqui esse transe, o natural ou provocado aqui são nas incorporações, né? Quando nós somos magnetizados com essa possibilidade. Isso pode ser um trabalho de centro normal, como pode ser uma magnetização ocorrida durante o sono mesmo, tá? Os nossos mentores nos magnetizam, nos tiram o espírito do corpo, né? Quer dizer, afastam para que ele possa realizar um trabalho espírito a espírito, tá? Na tela seguinte a gente vai falando a respeito desses, digamos assim, os cuidados e os perigos, né, envolvidos nos processos de desdobramentos, tá? Bom, olha aqui o que o Chico Xavier fala em uma das suas palestras, uma das suas várias palestras que ele fez por aí. Ele fala assim, ó: os espíritos obsessores, muitos deles, são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam suas vítimas quando eles se retiram do corpo no momento do sono. Por isso que é muito importante que antes de dormir façamos uma oração, nos concentramos bem, procuramos trazer o nosso pensamento para uma forma mais elevada, para que a gente possa atrair os nossos protetores e não sejamos presas desse tipo de atividade que é comum, porque inimigos nós sabemos que ainda nos restam muitos, pelo nosso passado, talvez até pelo nosso presente. São comuns os ataques espirituais que sofremos durante o nosso sono.
E muitos espíritos relutam em abandonar o corpo físico por sentir ameaça ou porque seus protetores induzem a isto. Aqui é um outro fator que ocorre também em função da nossa preparação para o sono, né? Então, às vezes a gente tá para se desprender e a gente mesmo espiritualmente pressente que alguma coisa de bom não nos espreita. Então a gente prefere ficar retido ao corpo físico do que abandonar e sair em desdobramento por aí. Ou às vezes os nossos protetores também o fazem, então mantém o nosso espírito ali, que é muito mais fácil de proteger do que se ele se retirar em desdobramento um pouco mais afastado do corpo físico. Precisamos preservar o hábito de nos harmonizar antes de dormir através de uma prece e não carregar distúrbios ou contendas vividas na vigília. Isso eu acabei de falar um pouquinho ali atrás, mas isso é realmente a necessidade que a gente nem sempre leva em conta de nos preparar para dormir, tá? Muitos são os sinais de ataque, no caso do desdobramento: paralisia do sono, pesadelos muito vívidos, sono agitado ou sonhos desconexos. Tudo isso são sinais de que alguma coisa não anda bem em nosso sono, né? Alguma coisa está perturbando o nosso sono de alguma forma que não é especificamente física, sim, mas de origem espiritual, tá? No quadro seguinte, nós vamos falar rapidinho sobre sonambulismo. É um tema um pouco mais alongado, mas a gente simplificou bastante, apenas para dar um pouco de sentido no sonambulismo, como é que se realiza e o que ele é efetivamente, que não é nada mais do que um tipo de desdobramento, tá? Então, o sonambulismo é um tipo de desdobramento, pode ocorrer de duas maneiras distintas e bem comuns. Todos nós conhecemos como se realiza o sonambulismo, tudo bem. O sonambulismo natural, né, aquele que ocorre naturalmente durante o sono, tá? O espírito ainda está em posse do seu corpo, né? Ainda tem posse de si mesmo, ainda da sua consciência como espírito. Em alguns casos ele exerce sobre o corpo movimentos não naturais, tá? Então ele não tem uma conexão muito fácil com o corpo físico. Então o espírito impulsiona o físico, mas não a consciência, não. Ele não estabelece um vínculo com a consciência, de forma que aquilo assim, o espírito faz o corpo se movimentar de forma mecânica. Ele não tem consciência do que está realizando o corpo. E o espírito não consegue manejar adequadamente o corpo físico, porque não tem essa conexão com o cérebro, que é quem realiza esses movimentos do ponto de vista físico. Ele é muito comum na primeira infância, ou quando o espírito goza de maior liberdade, ou em pessoas de saúde debilitada, onde essas ligações fluídicas ou ligação entre espírito e corpo físico não é tão forte. Ele pode ocorrer ainda durante o sono, quando o espírito necessita do corpo para alguma tarefa a ser realizada. Isso ocorre também no sonambulismo provocado, né? Quando se faz a magnetização do corpo, se afasta mas o espírito ainda necessita daquele corpo para alguma atividade, seja ela de doação física, seja ela de alguma atividade que ele precisa exercer. Mas aí ele já tem uma movimentação mais adequada do físico para a realização dessas tarefas. O sonambulismo provocado tem origem na magnetização, provocando afastamento do espírito do corpo, de forma que essa possa exercer alguma atividade extracorpórea, sendo a incorporação a mais comum. Então, o sonambulismo provocado é exatamente isso. Ele pode ser feito durante o sono, pode ser feito em uma sessão espírita, pode ser feito em outras atividades, mas se afasta para que possa o espírito trabalhar sem interferência do corpo físico, ele possa realizar aquelas atividades que ele faz no desdobramento normal durante o sonho lá. No sonambulismo, o espírito vive um mundo espiritual e não guarda lembranças do ocorrido. Não é como os sonhos, que é mais comum você guardar alguma atividade durante o sonho do que durante os desdobramentos, tá? Muito bom. Nos tipos de desdobramentos, tá? Que a gente pensou algumas coisas na literatura, eles falam desses aspectos de desdobramentos aqui. Consciente, a pessoa lembra absolutamente tudo quando retorna ao corpo. Esse desdobramento consciente é muito raro. Não é muito comum as pessoas se desdobrarem e conseguirem trazer para o corpo físico as lembranças das atividades realizadas em desdobramentos, tá? As inconscientes, a pessoa não lembra absolutamente de nada,
mas poderá ter intuições relacionadas ao fenômeno. Só voltando um pouco àquela sobre o consciente, esse é muito comum naquelas pessoas que fazem desdobramento por conta própria, fazem aquelas viagens espirituais e tal, que se desdobram, se fazem um fenômeno de deitar, relaxar e fazer aquela viagem do ponto de vista. Então isso é mais comum conscientemente, mas fora disso nem tanto. O voluntário, quando o interessado promove o fenômeno, pode ser esse consciente ou não, é aquilo que eu acabei de falar anteriormente, tá? As pessoas se desdobram voluntariamente, então esse fenômeno é mais fácil de ser lembrado. Quando eles são provocados, que envolve processos magnéticos, aí reside o perigo, pois pode ser feito pelos espíritos de toda a matiz. Então, no sonambulismo provocado, é aquele que a gente acabou pensando um pouco atrás, né, dos nossos mentores, nos magnetizarem para nos auxiliarem, para nos orientarem, ou coisa dessa ordem, ou também aqueles nossos que não são tão amigos assim, que às vezes querem nos pegar desprevenido para exercer alguma tarefa e pode ser de obsessão ou qualquer outra coisa, então a gente precisa ter muito cuidado com esse aspecto, né? Aí nesses aspectos ele fala rapidamente sobre catalepsia e letargia. Embora as mesmas tenham o mesmo princípio, elas divergem um pouco nas suas características, né? A catalepsia caracteriza pela suspensão total ou parcial da sensibilidade dos movimentos voluntários e provoca extrema rigidez dos músculos. Pode ser natural ou provocada, tá? A catalepsia pode ser provocada, assim como todo tipo de desdobramento que a gente realiza assim. A letargia tem como causa a perda momentânea do controle cerebral, onde o corpo físico não possibilita a comunicação com o espírito. Então, é aquele que o corpo realmente fica como se morto estivesse, ele não tem qualquer afinidade, qualquer relação com o corpo físico, ele simplesmente está morto fisicamente vivo, mas espiritualmente, digamos assim, não tem mais qualquer ligação, é muito complicado a letargia, tá? Muito bom. Só para finalizar, a gente procura não se estender muito, como eu falei, o tema é bastante longo, né? Então, nessa tela, a última tela, nós vamos finalizar da seguinte forma. Fica bem definidas as diferenças entre sonhos e desdobramentos, bem como o cuidado que precisamos exercer antes de nos entregarmos ao sono. Muito cuidado, precisamos aprender a rezar, aprender a relaxar, aprender a ficar bem tranquilo para que tenhamos uma noite de sono tranquilo. Um sono tranquilo depende de uma mente equilibrada e todos nós temos um passado cheio de percalços, os quais carregamos até que conseguimos resgatá-los. Então, a gente sabe que durante o sono podemos ser cobrados de algumas dívidas, então é melhor a gente se preparar para encarar isso. Temos nossos protetores, é claro, mas não podemos esquecer que quem comanda é o nosso livre-arbítrio. Os protetores não interferem em nossas escolhas. Então, se a gente, de certa forma, quer se desdobrar e sair por aí fazendo bobagem ou retornando ao nosso passado aí não muito sublime, né? Então, que tenhamos cuidado, porque os nossos protetores vão nos auxiliar, mas não vão nos impedir de exercer as nossas próprias vontades, tá? Precisamos estar sempre alerta aos sinais de nossas intuições. Elas são sinais de alerta enviados por quem nos orienta na presente romagem, ou talvez até mais além. Então, intuição é o nosso meio de comunicação com o mundo espiritual, os nossos protetores. Então, precisamos deixá-la afinada para que possamos receber e entender as mensagens que nos são propostas, ok? Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero ter feito uma viagem meio rápida sobre esse tema, mas que acredito que dá para a gente compreender minimamente o que ocorre durante o nosso sono. E essas obras que aí estão mencionadas, tem bastante coisa a respeito disso, e que para se aprofundar mais, simples, ir até lá cada uma delas e visualizá-las tranquilamente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos e que todos tenham uma boa noite e uma boa sequência de semana. Obrigado.